De acordo com o Axios e várias outras fontes, parece que um novo acordo está sendo fechado no Golfo Pérsico. Eles estabeleceram um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual tudo vai ser negociado. E supostamente, segundo os termos, e já vamos falar disso em um instante, todos os portões foram abertos. Os dois bloqueios opostos foram suspensos. O petróleo do Golfo Pérsico pode voltar a sair. E sei lá, parece que a paz vai finalmente acontecer. Pelo menos é o que muita gente está dizendo. Vamos ver quanto disso é realmente verdade e quais seriam as implicações se as coisas não acontecerem bem desse jeito. E também vamos analisar o quão perto estamos de uma possível guerra envolvendo a Rússia e a Europa. Isso é uma preocupação ainda maior do que o que está acontecendo no Golfo Pérsico. Mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E não existe, literalmente, ninguém melhor para conversar sobre esses assuntos do que John Mearsheimer, teórico de relações internacionais, especialista e professor de ciência política na Universidade de Chicago, além de grande amigo do nosso programa. John, seja bem-vindo de volta, como sempre. Obrigado, Daniel. Obrigado pelas suas palavras gentis. Olha, vamos parar um pouco e começar pelo primeiro ponto aí. Porque, sei lá, já perdi a conta. Deve ser a quinta ou sexta vez que o Trump diz que sabe, um acordo está praticamente fechado, que já está quase tudo resolvido. E aí, no fim, nunca se concretiza. E agora, de novo, hoje de manhã, quando eu ainda estava no meu programa anterior, sai um anúncio da Axios. E nossa, que surpresa, né? Dizendo que o índice S&P 500 disparou para o nível mais alto da história, com base em notícias de que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo, só faltando a aprovação do presidente Trump. Aparentemente, é ele quem decide tudo isso. O que você acha dessa vez? Você acha que esse acordo vai se sustentar, já que os outros não foram para frente? Quem é que sabe ao certo, Dani? É quase impossível prever quando se trata do presidente Trump. Mas eu destacaria alguns pontos. Primeiro, o acordo só vai acontecer no fim da segunda fase. E o que a gente está discutindo agora é a primeira fase, que, ao que tudo indica, dura 60 dias. Nessa fase inicial, várias coisas acontecem. A primeira é o cessar-fogo, nada de tiros, e isso inclui o Líbano também. Então é muito importante entender, e esse é um ponto em que os iranianos batem muito, que o cessar-fogo precisa incluir o Líbano. Então, primeiro a gente tem o cessar-fogo. Segundo, a gente reabre os estreitos. E isso significa que os dois bloqueios, o bloqueio iraniano do estreito e o bloqueio americano do estreito, chegam ao fim. Aí eu acho que existem mais duas dimensões, pelo que consigo entender. Uma delas é que as sanções sobre a venda do petróleo iraniano precisam ser retiradas para que o Irã possa aproveitar o estreito aberto e vender seu petróleo no mercado mundial. Então vai haver uma suspensão limitada das sanções contra o Irã. E o quarto ponto é que os iranianos insistem em receber o que parece ser o equivalente a 24 bilhões de dólares em ativos congelados que o Ocidente mantém. Esses são bens iranianos congelados, e eles querem 24 bilhões de dólares desses ativos agora, nessa primeira fase. Então, se houver um cessar-fogo, o estreito for reaberto, e houver um alívio limitado das sanções, especialmente no que diz respeito ao petróleo e ao gás que passam pelo estreito vindo do Irã, e se esses 24 bilhões de dólares em ativos congelados forem liberados, aí sim a gente entra na segunda fase. E essa segunda fase é quando se trata da questão nuclear. É quando se discute quem vai controlar o estreito daqui para frente. Eu imagino que também se trate de temas como reparações, mísseis iranianos e um alívio mais amplo das sanções. Mas tudo isso vem só na segunda fase. Então a grande questão agora é saber se a gente consegue chegar a um acordo sobre a primeira fase. E segundo o Axios, estamos perto disso. Mas, como você mesmo lembrou, a gente já ouviu essa história antes e nunca chegamos nem à primeira fase.
Você precisa entrar na conversa, Daniel. Eu odeio quando eu erro esse botão. Você mencionou há pouco uma coisa que eu acho importante deixar clara logo de início. Os iranianos têm sido bem firmes em dizer que quando falam em cessar-fogo, não estão se referindo só ao Golfo Pérsico. Eles querem dizer em todos os fronts, o que inclui o Líbano e o Hezbollah. E aqui está a situação atual. Uma olhada ao vivo nas manchetes. Dá para ver há 41 segundos. Isso no Times of Israel. A manchete diz: diplomata minimiza relatório que afirma que Irã e Estados Unidos chegaram ao memorando de entendimento. E logo abaixo, outra manchete. Forças de defesa de Israel atacam Beirute pela primeira vez em 3 semanas, enquanto a ofensiva no Líbano se intensifica. Então isso não parece exatamente um cenário em que as coisas estão caminhando para um acordo. Na verdade, dá para perguntar, e eu já vou te perguntar isso diretamente. Até que ponto você acha que é possível que Israel esteja tentando sabotar esse processo para garantir que não haja um acordo, sabendo o quanto isso é importante para o Irã? Bom, não há dúvida de que Israel está interessado em sabotar o acordo. Os israelenses estão fora de si com a ideia de que Trump vai fechar um acordo com os iranianos, o que deixaria claro que os iranianos venceram a guerra. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas o fato é que esse acordo é muito favorável ao Irã, especialmente quando se leva em conta a segunda fase. Agora, o que está acontecendo é que os israelenses estão tentando sabotar o acordo, impedindo um cessar-fogo no Líbano. Lembre que no dia 15 de maio, ou seja, 13 dias atrás, os Estados Unidos anunciaram que Israel e o Líbano tinham concordado em estender o cessar-fogo por mais 45 dias. Isso significa que o que está acontecendo hoje no Líbano, com os israelenses atacando o país sem parar, é uma violação do cessar-fogo. Está muito claro. E além disso, se a gente olhar o que aconteceu em Gaza, também deveríamos ter um cessar-fogo lá. Pelo que eu contei, os israelenses já mataram cerca de 900 palestinos desde que o cessar-fogo em Gaza foi anunciado. Ou seja, na prática, nunca houve cessar-fogo em Gaza. E claro, diante do que está acontecendo hoje no Líbano, também não há cessar-fogo no Líbano. Então a pergunta que você precisa se fazer é: quando os Estados Unidos e os iranianos chegarem a um acordo sobre a primeira fase desse processo de negociação, você acha que os israelenses vão conseguir evitar atacar o Líbano? Você acha que eles vão aceitar um cessar-fogo permanente, que é o que os iranianos exigem? A resposta quase com certeza é não. Eles podem até concordar no começo. Podemos entrar na primeira fase das negociações. E então os israelenses voltam a bombardear o Líbano. E aí a questão é: o que acontece depois disso? É por isso que os iranianos estão prestando tanta atenção em como vão reagir quando Israel, como quase todo mundo reconhece, violar o cessar-fogo. Vamos dar uma olhada em alguns desses pontos aqui, porque é isso que o Axios está reportando. O cessar-fogo vai ser estendido por meio de um memorando de entendimento. A gente continua chamando de acordo, mas na verdade é só um MOU. Esse documento estabelece um prazo de 60 dias para iniciar negociações sobre o programa nuclear do Irã. Como você disse, isso é basicamente a segunda fase. Durante esses 60 dias, o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz vai ser livre. Já já a gente fala sobre isso, porque é um ponto muito importante. Isso vem do Axios, do lado dos Estados Unidos. A Marinha Americana vai suspender o bloqueio na medida em que o transporte comercial for sendo restabelecido. O Irã vai se comprometer a não buscar armas nucleares. Nenhuma novidade aí. Eles sempre disseram isso e continuam dizendo. O memorando de entendimento também vai afirmar que a questão nuclear será discutida mais a fundo. Primeiro, durante aquele período de 60 dias, que na prática não significa muita coisa, os Estados Unidos vão se comprometer a discutir as sanções.
E é aí que começam os problemas do lado iraniano. Eles vão se comprometer a discutir o alívio das sanções e a liberação dos fundos iranianos congelados. O memorando também vai incluir um mecanismo para ajudar o Irã a começar a receber bens e ajuda humanitária. E bom, você viu isso ali. Mas esse é um ponto importante, porque o texto diz que os Estados Unidos vão se comprometer a discutir o alívio das sanções e a liberação dos fundos iranianos. Mas o lado iraniano disse o seguinte: eu estava trocando mensagens com o professor Morandi, que é muito próximo do governo iraniano e da equipe de negociação deles. E ele me disse que essa não é a nossa compreensão. A nossa compreensão é que o dinheiro vai ser liberado primeiro, porque a gente não confia em nada do que os Estados Unidos dizem. Então precisamos de medidas que gerem confiança. E isso significa que o dinheiro tem que ser liberado antes, e as sanções sobre o nosso sistema de energia precisam ser suspensas logo de início. E ele disse que se essas duas coisas não acontecerem, não há nem base para conversar sobre o resto. O que você acha disso? Bom, esse era o meu entendimento sobre o acordo nas últimas semanas. Quando você lê o que o Trita Parsi e outras pessoas escreveram, com base em conversas com gente dentro dos Estados Unidos e também dentro do Irã, essa era a ideia, que uma parte considerável dos ativos iranianos congelados seria liberada agora, e além disso que as sanções sobre o petróleo e o gás iranianos seriam suspensas. Aliás, foi isso que aconteceu quando estávamos bombardeando o Irã. É bom lembrar que até o fechamento do estreito, o petróleo e o gás iranianos continuavam saindo de lá e entrando no mercado mundial. Nós queríamos que esse petróleo e esse gás do Irã chegassem aos mercados internacionais. Então tínhamos suspendido essas sanções específicas contra o Irã no início dessa guerra. Portanto, isso não seria nenhuma novidade, mas eu imagino que os iranianos vão insistir nisso. Acho difícil acreditar que eles aceitariam que os Estados Unidos não suspendessem essas sanções e, mesmo assim, concordassem em entrar nesse cessar-fogo. Agora, tem mais uma coisa que o professor Morandi me contou. Ele me explicou qual é a visão do Irã sobre o controle do estreito. Mas antes de eu dizer o que ele falou, deixa eu mostrar o que o presidente Trump disse ontem sobre esse mesmo assunto. Você aceitaria um acordo de curto prazo que permitisse ao Irã e ao Omã controlar o estreito? E eles teriam que abri-lo imediatamente? Ou você aceitaria que isso acontecesse ao longo de uns dias estreito? Não, o estreito vai estar aberto para todo mundo. E quem é que controla Taris? São águas internacionais. Ninguém vai controlar isso. A gente vai ficar de olho. Vamos monitorar. Mas ninguém vai controlar. Isso faz parte da negociação que temos. Eles gostariam de controlar. Ninguém vai controlar. São águas internacionais. E Omã vai agir como todo mundo. Então vamos ter que destruí-los. Eles entendem isso. Vai ficar tudo bem. Eles vão ficar bem. Quero dizer, a gente simplesmente vai explodir eles. É um absurdo. Nada demais. Mas olha, o professor Morandi foi categórico no programa e outros representantes iranianos também falaram publicamente. Eles dizem que nunca, jamais vão abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Dizem que vão permitir o tráfego livre desde que as taxas sejam pagas e tudo mais. Mas afirmam que vão continuar no controle. Só que veja, o presidente Trump está montando algo que parece sabotar isso logo no começo, ao dizer que ninguém pode controlar a área. O que você acha dessas duas posições? Bom, antes de tudo, isso vai ser resolvido numa segunda fase junto com a questão nuclear e, como eu já disse antes, com mais algumas outras questões também. Vai fazer parte do processo de negociação. E a verdade é que não vai haver nenhuma concessão por parte dos iranianos. Nada que eles estejam dispostos a assinar sobre o tema nuclear, a menos que haja um acordo sobre o estreito. Então isso vai ser decidido mais adiante. E o resultado final é que o Irã vai acabar controlando o estreito. Isso me leva ao meu segundo ponto.
O que o presidente Trump vai fazer para impedir que o Irã controle o estreito? Essa guerra já está acontecendo desde o dia 28 de fevereiro. E como você e eu sabemos, Daniel, se a gente tivesse capacidade de retomar o controle do estreito, ou melhor dizendo, de assumir o controle do estreito, já teríamos feito isso. Não conseguimos, não temos força militar suficiente para isso. E a última coisa que queremos é continuar uma guerra contra o Irã. Do nosso ponto de vista, seria catastrófico. Então, não vamos lançar uma operação militar para retomar o estreito. Tudo isso mostra que eles vão acabar controlando o estreito, como o professor Morandi deixou bem claro. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso, porque tem algo aí que me deixa meio confuso. Quer dizer, olhando para essa situação, mesmo de forma superficial, sem nenhuma experiência militar, sem experiência em política externa, dá para ver que a gente tentou, por mais ou menos 40 dias, derrotar o Irã militarmente. Tentamos assassinar os líderes deles, decapitar a liderança, esse tipo de coisa. E nada do que fizemos conseguiu tirar deles o controle do estreito, por vários motivos diferentes, porque existem muitas formas de eles controlarem o tráfego civil que sai dali. Então, por que ainda temos pessoas como o John Bolton, como o Pompeo, que você inclusive debateu aqui recentemente, então talvez possa nos dar uma visão mais próxima? Por que eles continuam dizendo não, vamos voltar lá e, entre aspas, terminar o trabalho, resolver isso militarmente? Como é que eles conseguem sustentar esse argumento, se a gente já tentou e falhou? Olha, hoje em dia nos Estados Unidos, você pode defender praticamente qualquer argumento e sair impune, especialmente dentro da grande mídia, principalmente em canais como a Fox. Então, o que a gente vê é um monte de falcões da guerra fazendo declarações que não fazem o menor sentido quando a gente olha de perto para as nossas reais capacidades. Essa ideia de que temos que entrar lá e terminar o trabalho soa bem. É aquele discurso de vamos lá, América, vamos resolver isso. Somos o país mais poderoso do mundo. Ninguém vai dizer o que a gente pode ou não pode fazer. O que falta é força de vontade. É isso que dizem. Aí vem o papo de que o presidente Trump está ficando fraco, que é preciso endurecer a espinha dele e mandar o exército americano para lá, que eles vão dar conta do recado. Para muita gente isso soa bem, soa como uma receita de sucesso. Mas, se você olhar com atenção para o que a gente realmente pode fazer e para o que tentou fazer e não conseguiu nos primeiros 40 dias do conflito, fica bem claro que essas pessoas estão falando bobagem. A gente não tem opção militar aqui. Não conseguimos controlar o estreito. Não conseguimos fazer o Irã se ajoelhar, nem os iranianos nos primeiros 40 dias de guerra, mesmo com poder aéreo massivo, que faz eles acharem que agora a gente conseguiria. E, aliás, quando paramos de bombardear em meados de abril, passamos para o bloqueio e todo mundo dizia que o bloqueio ia funcionar. Pois bem, o bloqueio não funcionou. E ninguém, de fato, dentro do governo, ou qualquer pessoa com um mínimo de análise, acredita que dá para usar o bloqueio junto com uma nova campanha de bombardeios para forçar os iranianos a se render. Simplesmente não dá para fazer. E se der para fazer, seria bom se essas pessoas pudessem explicar qual é a história causal por trás disso. Em outras palavras, quais alvos a gente ataca? Que efeitos esses ataques teriam sobre a liderança iraniana? Como é que a gente faria eles se renderem? E o que dizer do histórico, quando olhamos para casos anteriores em que, depois de bombardear um país como o Irã numa grande campanha, você lança uma segunda campanha? O que o registro histórico mostra sobre por que deveríamos acreditar que vai funcionar agora, se não funcionou da primeira vez? E claro, eles não têm nenhuma explicação desse tipo. Só fazem declarações vazias, dizendo que a gente precisa terminar o trabalho. Certo. Se eu puder te pedir para resumir, você participou recentemente de um debate que incluía o Mike Pompeo, que a gente já destacou aqui algumas vezes, mas se puder resumir,
Qual é o argumento deles para dizer a gente deveria tentar essa situação de imposição? Olha, a questão é que o Mike Pompeo falou surpreendentemente pouco sobre o que deveríamos fazer para vencer a guerra, porque ele é inteligente o bastante para saber que não existe fórmula mágica. E a última coisa que ele quer é entrar num debate comigo e com o Steve Hall sobre o que deveríamos fazer para ganhar essa guerra. Ele se concentra em defender a ideia de que os iranianos são basicamente uma nova versão do Terceiro Reich, que eles são o regime mais maligno. O regime iraniano seria o mais perverso do planeta e que a gente precisa acabar com ele. Por isso, segundo ele, foi bom o presidente Trump ter ido à guerra contra o Irã. Ele sabe muito bem que é uma luta difícil, mas acredita que vale a pena travá-la. Só que ele não tem nenhuma solução real sobre como vencer essa guerra, e evita esse assunto justamente porque entende perfeitamente que não existe fórmula mágica para isso. Bom, então deixa eu perguntar uma coisa. Ele não é um ídolo por si só. Ele tem, claro, muitos apoiadores, gente que o apoia e o sustenta. Dá para entender disso que existem pessoas que pensam assim. Eu sei que não dá, não sou ingênuo, eu entendo o equilíbrio militar e todas as causas que você acabou de mencionar, mas que mesmo assim estão de acordo com um conflito sem fim, que acham que enquanto a gente estiver lutando, isso por si só já é um sucesso? Därför blir Chris Mepmassang Testa. Olha, eu não sei se essa é a visão do Mike Pompeo, mas eu acho que tem muita gente que acredita que se a gente continuar jogando lama na parede, uma hora ela vai grudar. Por enquanto não está grudando, mas é só ter paciência. A gente é incrivelmente poderoso e pode continuar fazendo isso por muito tempo. E mais cedo ou mais tarde a lama vai grudar e a gente vai ter um resultado eficaz. Os iranianos vão levantar as mãos. E é importante lembrar, eu acho que essa é a visão de mundo deles, que a gente vive num mundo incerto. Nunca dá para ter certeza absoluta do que vai acontecer quando se usa força militar contra um adversário. E eles acreditam que há uma boa chance de que isso dê certo. Mas é importante lembrar que se isso não der certo, se a gente não voltar a lutar na guerra, se não retomarmos a campanha aérea e, na prática, acabarmos nos rendendo ao Irã, que é o que vai acabar acontecendo, o Irã vai claramente vencer essa guerra. Essas pessoas vão ficar com a cara no chão. Vai ser uma enorme vergonha para elas, para o resto da vida. Vão ter que explicar como acharam que poderíamos vencer essa guerra e, por causa disso, agiram como torcedores, nos empurrando para dentro dela. Por isso elas têm um interesse direto em tentar continuar a guerra, na esperança de conseguir uma espécie de redenção. Sabe, é interessante. Eu vou te mostrar aqui 3 dos maiores entusiastas que estiveram apoiando tudo isso desde o começo e onde eles estão agora. Vamos começar com Jack Keane. Ele tem sido bem firme desde antes da guerra começar, especialmente lá por janeiro. Ele dizia nada de negociações, não façam acordo com esse pessoal, porque isso só daria mais poder para eles e tudo mais. Se eles continuarem no poder, é algo ruim. Depois que chegamos ao cessar-fogo, ele repetiu a mesma coisa. Pois bem, ontem na Fox News, ele teve uma mudança um pouco estranha, eu diria. E eu não sei se ele está mudando de posição, porque como você vai ver na segunda parte desse trecho, parece que ele volta à ideia original. Mas agora soa como se ele estivesse dizendo, bom, talvez possa haver um acordo. Existe uma chance de a gente conseguir chegar onde precisa, sem ter que voltar a operações militares. Assim, dá para evitar o horror que isso causaria e também o risco de perder gente nossa. Ele quer o acordo nuclear do jeito que apresentou. Não há motivo para entrar em detalhes agora. Quer o programa de mísseis balísticos totalmente limitado. Quer que não haja apoio aos grupos aliados. E claro, a prioridade número 1, reabrir o Estreito de Hormuz sem restrições, sem qualquer ideia de que o Irã tem algum tipo de controle sobre o que é, legalmente, uma rota marítima internacional,
onde a liberdade de navegação tem prioridade. Ele está determinado a conseguir isso. E está deixando um aviso claro aos iranianos. Se não chegarmos a esse ponto, é bem provável que a gente volte às operações militares. Então ele ainda quer voltar a pousar, mas a gente ainda precisa retomar as operações. Agora, o que você acha da primeira parte? Porque, pelo que eu vi, é a primeira vez que ele diz algo como: talvez a gente possa ter um acordo negociado. Concordo com você. Parece que ele finalmente caiu na real. De verdade. Quero dizer, ele não estava falando em voltar a bombardear o Irã. Claro, no fim ele disse que isso é uma possibilidade, mas pelo que me parece, ele estava do jeito dele, destacando os méritos do acordo que o Trump está tentando fechar. Eu acho difícil acreditar que um ex-general de 4 estrelas ainda não tenha percebido que a gente não tem uma opção militar. É tão óbvio. Basta olhar o que fizemos com os estoques. Já usamos cerca de 1/3 dos nossos mísseis Tomahawk. E acabamos de avisar os japoneses que aqueles 400 mísseis Tomahawk que eles compraram da gente, a gente talvez só consiga entregar daqui a uns 3 anos. Você acredita nisso? A gente mandou sistemas THAAD, mandou mísseis Patriot, tirou uma unidade dos fuzileiros navais do leste asiático e levou para o Oriente Médio. E mesmo com tudo isso, a gente não teve nenhuma vitória militar significativa. E com certeza, o general Keane entende que se voltarmos a atacar o Irã com poder aéreo, eles têm capacidade de segundo ataque e podem causar um estrago enorme na região do Golfo, incluindo fechar o Mar Vermelho, destruir cabos sob o Estreito de Hormuz e basicamente mandar os Emirados Árabes de volta à Idade da Pedra. Quer dizer, a gente simplesmente não tem opção militar aqui. É preciso encarar isso. Eu acho que foi exatamente o que ele fez. Ele não disse nada ali que eu tenha achado tolo. Sabe, o Jack Keane, o general Kellogg, que vai entrar aqui em seguida, e o Lindsey Graham. Esses 3 caras têm linha direta com o presidente Trump. E segundo o próprio Trump, ele ouve muito o que eles dizem. Então você comentou que talvez o Jack Keane tenha acordado e percebido o que está acontecendo. Já o general Kellogg, pelo visto, ainda está dormindo. Ele está lidando com uma liderança teocrática. Na verdade, são 4 pessoas com quem ele tem que lidar. Tem o Khamenei, que é basicamente o líder supremo, mas a gente não tem visto ele porque ficou ferido num ataque aéreo. Aí tem o Araghchi, que é o ministro das relações exteriores deles. Ele literalmente escreveu o livro sobre negociações. Tem também o Fadavi, que é da Guarda Revolucionária, e é um fanático teocrático. E por fim, talvez o único cara razoável, o Pezeshkian, que é o presidente, mas não tem controle nenhum sobre nada. Na verdade, eles estão seguindo o plano deles direitinho, os iranianos. E o que eles chamam de mosaico? O que eles fizeram foi descentralizar toda a Guarda Revolucionária. Então, cada grupo comanda a sua própria área. É por isso que a gente vê eles fazendo coisas sem sentido, como mandar barcos para o Golfo. Eu não acho que isso seja controlado pelo alto escalão, de jeito nenhum. Acho que o presidente está na cabeça deles. Eles estão do lado que está perdendo agora. E eu sou um dos que continua insistindo que a única forma de mudar isso é com uma liderança de 3 níveis. Existem pessoas capazes de fazer isso. Sabe, quando você olha por Reza Pahlavi, que é o filho do antigo Shah. Então eles estão perdendo. E mesmo assim, a gente deveria voltar à ideia de mudar o regime, que é o que ele disse que continua defendendo. O que você acha disso? Olha, você e eu ouvimos o que ele disse sobre a Ucrânia, e muita coisa ali simplesmente não fazia sentido. O presidente Trump teria se saído muito melhor se realmente quisesse resolver a guerra na Ucrânia, se tivesse mantido o general Kellogg bem longe. Mas em vez disso, ele ouviu o general Kellogg, e é por isso que estamos nessa situação com a Ucrânia.
E basicamente o mesmo fenômeno está acontecendo agora. A verdade é que o Irã está vencendo a guerra. O Irã vai vencer a guerra. A gente não alcançou nenhum dos nossos objetivos. Além disso, o Irã agora controla o Estreito de Hormuz, algo que ele não controlava em 27 de fevereiro. E mais, há várias evidências de que assim que um acordo for fechado, o Irã vai receber um enorme alívio econômico em comparação com o que tinha antes. Então o Irã vai sair dessa como vencedor. Claro, eles vão ter que fazer algumas concessões no programa nuclear, mas na verdade, nunca estiveram interessados em adquirir uma arma nuclear. Então, eu acho que no dia 26 de fevereiro, o dia anterior ao que você está mencionando, eles já tinham colocado tudo isso na mesa e disseram que iam negociar todos esses pontos, de um jeito ou de outro. Então, não é nada que eles já não tivessem apresentado antes. Ou seja, eles literalmente não perdem nada, nem mesmo nesse ponto. Então eles são os vencedores nessa guerra, certo? E não é que eles não tenham sofrido com a guerra, mas ainda assim são os vencedores. E o Kellogg se recusa a admitir isso. Ele ainda vive na ilusão de que dá para usar a força para fazer eles se ajoelharem, para obrigar uma rendição. Como eu já disse antes, e você sabe disso até melhor do que eu, simplesmente não existe uma estratégia militar disponível para a gente, para os Estados Unidos, ou para os Estados Unidos junto com Israel, que possa resolver essa situação. Se existisse, a gente já teria tentado. A gente bombardeou por 40 dias. Não funcionou. Depois veio o bloqueio. Também não funcionou. E aí o que vem depois? A resposta é que você vai tentar negociar uma saída para essa situação. E o que você vai ter que fazer é soar como o General Kinney. Volta lá no General Kinney. O que ele estava tentando fazer era basicamente enfeitar o problema, certo? Ele queria deixar claro que a gente precisa fechar um acordo, mas que o presidente Trump vai conseguir o melhor acordo possível e vai sair disso parecendo o vencedor. Algo nesse sentido. E o presidente Trump vai ter que defender essa ideia em algum momento. O maior desafio dele vai ser convencer os israelenses que entendem perfeitamente que, do ponto de vista deles, o que aconteceu aqui foi uma catástrofe. E se o general Kellogg não acordar para a realidade, o Lindsey Graham nem quer tentar enfeitar esse desastre. Obama e Biden bagunçaram tudo com o Irã, e o Donald Trump está consertando isso. O Obama deu ao Irã dezenas de bilhões de dólares, e eles pegaram esse dinheiro e começaram a produzir urânio nuclear, material em nível de arma, sabe? O Biden reverteu todas as políticas do Trump quando assumiu, e o Donald Trump impediu o Irã de conseguir uma arma nuclear. Eles estão no ponto mais fraco desde 1979. Estão à beira de um acordo de paz porque estão enfraquecidos. E o que o Donald Trump disse, o presidente Trump, sobre a Arábia Saudita e Israel, se você não tirar mais nada dessa entrevista, além do fato de que o Trump me apoiou, é o seguinte: se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir que a Arábia Saudita, o centro do Islã no mundo inteiro, reconheça o Estado judeu de Israel, ele vai ter encerrado o conflito árabe-israelense que dura há milhares de anos. Tem muita coisa para destrinchar aí, mas ele continua repetindo várias coisas que são simplesmente falsas. O acordo nuclear, o JCPOA, não colocava o Irã no caminho para ter uma bomba. Na verdade, era o que impedia isso. E foi o Trump que colocou o país de volta nesse caminho. E o Biden não reverteu tudo. Muita gente achou que ele fosse voltar para o JCPOA, mas ele basicamente não fez nada. Então, nesse ponto, ele também não ajudou. Mas ele adorava dominar o noticiário naqueles dias. Aí ele vem e diz, sabe de uma coisa? Vamos conseguir os acordos de Abraão, certo? O reino da Arábia Saudita vai entrar nessa também, e vai ser incrível. O que você acha disso? Eu só quero reforçar o ponto que você levantou, porque ele é realmente muito importante. Isso mostra o quanto o que Lindsey Graham disse não fazia sentido.
foi o Donald Trump, em 2018. E, aliás, o Mike Pompeo tinha acabado de se tornar secretário de Estado naquela época. Foram o Pompeo e o Trump que se afastaram do acordo nuclear, o JCPOA. E isso, claro, foi o que levou o Irã, um ano depois, a começar a enriquecer urânio, chegando, eventualmente, a 60%. E como você destacou, Dani, e a gente não pode enfatizar isso bastante, o Biden, embora não tenha voltado ao JCPOA, basicamente seguiu o mesmo caminho que o Trump tinha seguido no primeiro mandato. Aí chegamos ao segundo mandato do presidente Trump, o que estamos vivendo agora. O presidente Trump participou de 2 guerras contra o Irã, e nos 2 casos, os iranianos estavam negociando de boa fé com os Estados Unidos, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã do nada. Então essa ideia de que os iranianos são os grandes vilões e de que são responsáveis por todos esses problemas, tanto na questão nuclear quanto em outras áreas, simplesmente não é um argumento sério. Não estou dizendo que os iranianos são santos, mas se a gente olhar quem realmente bagunçou a situação nuclear em relação ao Irã, foram os Estados Unidos e principalmente Donald Trump. Não foi o Joe Biden. Por isso, esses argumentos que o Lindsey Graham está fazendo não fazem o menor sentido. Agora, sobre os acordos de Abraão, eu realmente não sei por que, em nome de Deus, o presidente Trump está levantando esse assunto neste momento. Imaginar que o Catar ou o Kuwait vão entrar nos acordos de Abraão agora é simplesmente impensável, especialmente diante do genocídio em Gaza. É bom lembrar que os países que entraram nos acordos de Abraão, e isso inclui, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, fizeram isso, se não me engano, em 2020, muito antes do genocídio. Neste momento, considerando o que os israelenses fizeram e continuam fazendo com os palestinos dentro do que se chama de Grande Israel, não há a menor chance de esses países aderirem aos acordos de Abraão. E a gente fica se perguntando, o que o presidente Trump está pensando ao trazer esse assunto à tona? Então eu acho que não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Vamos voltar a um ponto que você mencionou sobre Israel, porque a gente já falou sobre o que o Irã disse, que vai manter o controle do estreito, que quer receber dinheiro adiantado, e também o alívio das sanções no setor de energia, ou então nem vai haver um cessar-fogo de 60 dias. Isso é uma coisa. Mas você mencionou Israel algumas vezes. Agora mesmo na Al Jazeera estão dizendo que Israel está intensificando os ataques no sul do Líbano. Então, mais uma vez, parece que estão fazendo de tudo para piorar ainda mais a situação. A pergunta é, o presidente Trump vai conseguir conter Israel? Ou, mesmo deixando de lado todo o resto que eu acabei de citar, só isso já seria suficiente para acabar com qualquer chance de um acordo? Olha, eu acho, e isso é só um palpite, que ele vai conseguir conter Israel por alguns dias, o suficiente para a gente entrar nesse período de 60 dias. Em outras palavras, para a gente conseguir o cessar-fogo. A pergunta que você precisa se fazer é, será que os israelenses vão realmente manter o cessar-fogo depois que ele for acordado? Eu acho difícil imaginar que eles vão manter. Acho que vão fazer de tudo para enfraquecer o cessar-fogo e garantir que a gente não chegue à segunda fase. E eles vão argumentar que o que deveríamos fazer é retomar a campanha de bombardeios. É isso que eles querem. Quer dizer, a pergunta que as pessoas deveriam se fazer, Dani, é: se os israelenses estão interessados em sabotar o cessar-fogo e nunca chegar a um acordo final, tudo bem. Mas o que eles propõem como alternativa? E claro, o que eles propõem como alternativa é que a gente volte a bombardear o Irã. Eles seguem aquela linha do Keith Kellogg e do Lindsey Graham na política internacional, certo? E para quem age de forma racional e dentro da lei, todo mundo sabe que isso não faz o menor sentido. Simplesmente não vai funcionar. Então os israelenses podem até falar em fazer isso, mas não é uma opção viável. E aí vem a pergunta:
Onde é que a gente está nessa história? Porque os iranianos não vão ficar nada satisfeitos se Israel bombardear o Líbano de novo. E isso inevitavelmente vai acontecer. Os iranianos vão querer responder. E aí a questão é como eles vão responder. Quando isso acontecer, as pessoas nos Estados Unidos vão dizer que foram os iranianos que quebraram o cessar-fogo. Não vão dizer que foi Israel. Vão dizer que foi o Irã. E aí corremos o risco de uma escalada atacando o Irã. Ontem a gente recebeu no programa o especialista em energia e petróleo Art Berman, que tem 50 anos de experiência na indústria. E ele disse o seguinte: olha, mesmo que um acordo aconteça hoje, como num passe de mágica, e os dois lados dos bloqueios sejam liberados, ainda vai levar até o ano que vem para muita coisa se normalizar. E até lá, já vamos enfrentar uma escassez séria de combustíveis, principalmente de gasolina e ainda mais de diesel. Ele também falou sobre todas as consequências disso, combustível de aviação e por aí vai. Mas esse nem é o único problema. Talvez nem seja o maior. Pagar mais caro pela gasolina, por exemplo, é um incômodo, claro. Mas existe uma questão muito mais grave: a crise alimentar. De acordo com esse site aqui, 3 crises globais estão atingindo o abastecimento de alimentos nos Estados Unidos. A guerra interrompeu a produção de enxofre. A China está estocando as exportações. Os agricultores estão enfrentando os maiores custos de fertilizantes em décadas. Menos fertilizante agora, na primavera, significa colheitas menores no outono e menos comida no inverno. E isso se a situação se resolver rápido. Mas o que você acha da pressão que isso pode colocar sobre o governo? Talvez até no Irã também, mas estamos falando dos Estados Unidos agora. É como dizer, olha, vocês podem brincar com o mercado, fazer o índice S&P 500 subir. Ótimo para vocês. Mas veja bem, a gente vai ter problemas de abastecimento de alimentos por causa disso. As pessoas não falam tanto sobre a dificuldade de conseguir fertilizantes, o enxofre, o alumínio, o hélio e vários outros insumos que são essenciais para a produção econômica em geral. Com certeza, o presidente está ciente desse tipo de pressão. Com certeza. Aliás, sobre os fertilizantes, não havia fertilizante suficiente para o plantio da primavera, e isso só aparece na maioria dos lugares, lá pelo outono. Então, a crise alimentar vai ficar muito, muito grave no fim do ano. E tem outros aspectos disso que a gente poderia discutir, que vão piorar ainda mais a situação, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu acredito, Daniel, que há uma pressão enorme sobre o presidente Trump para encerrar isso agora, por razões econômicas. Eu acredito que os principais assessores dele entendem perfeitamente o que você acabou de dizer. Mesmo que a gente encerrasse a guerra amanhã e reabrisse o estreito, ainda assim enfrentaríamos grandes problemas ao longo do próximo ano, talvez 1 ano e meio, ou até mais, por causa das consequências dessa guerra. É um problema enorme. E se a gente imaginar um cenário em que a guerra não é encerrada e continua até agosto, as consequências seriam muito piores. Essa guerra precisa ser encerrada. O presidente Trump, eu acredito, entende isso completamente. E ele quer encerrar a guerra. Mas ele enfrenta vários problemas, Daniel. Primeiro, ele enfrenta o problema de Israel. Israel é um grande obstáculo para resolver essa guerra, como a gente já comentou. Eles não querem um acordo. Além disso, existe o lobby nesse país, o lobby sionista, ou pró-Israel. E ainda tem todos esses falcões da guerra, como Lindsey Graham, que não têm o menor interesse em encerrar esse conflito e exercem muita influência, porque a mídia se apega a figuras como eles e dá muita atenção. Então, muitos americanos acabam ouvindo o que eles dizem, e tudo isso coloca pressão sobre o Trump. Ele precisa levar em conta o Lindsey Graham, precisa levar em conta a Miriam Adelson e o lobby, precisa levar em conta o Benjamin Netanyahu. E além de tudo isso, o fato é que ele é um dos negociadores mais incompetentes que o mundo já viu.
Sabe, ele se orgulha de ser esse grande negociador. Mas sério mesmo, a gente viu como ele lidou com a guerra na Ucrânia. Falar em tratar um assunto importante de forma desastrada, né? O comportamento dele tem sido péssimo. E aí, quando você olha para os assessores em quem ele confia para ajudar nas negociações, em vez de recorrer a profissionais de verdade e montar uma equipe competente, ele chama gente como Jared Kushner e Steve Witkoff. Quer dizer, são completamente inexperientes. Não são o tipo de pessoa que quer vendo assuntos tão importantes. E aí ele sai e diz para os dois, para o Kushner e para o Witkoff, que eles não só têm que lidar com a Ucrânia, mas também com o Irã e com a questão palestina, e que não precisam de equipe nenhuma. Então você tem o Trump e esse tipo de assessor tentando resolver assuntos extremamente complexos. Quer dizer, se colocassem você e eu, Daniel, para cuidar da Ucrânia, ou da Palestina, ou do Irã, a gente estaria completamente atolado em problemas. E teríamos uma baita dificuldade para tentar fechar qualquer acordo, simplesmente porque esses temas são muito complicados. Mas em vez de ter 2, 3 ou 4 pessoas competentes no cargo, com uma equipe preparada para lidar com esses assuntos, a gente tem o Trump, o Jared Kushner e o Steve Witkoff. Então, sabe, dá para dizer que estamos bem? E aí ele solta umas declarações, tipo que vai explodir Oman em 1000 pedaços. E você pensa, não é assim que se negocia, certo? Os omanitas são nossos aliados. Eles têm tentado nos ajudar a encerrar o conflito no Golfo. Por que dizer uma coisa dessas? Você não quer que eles nos vejam de forma positiva? Não quer trabalhar junto com eles? Mas esse não é o estilo do presidente Trump. E o meu ponto é justamente esse. O estilo do presidente Trump não é o que a situação pede. É isso. E eu nem tinha visto essa manchete. O Gary simplesmente apareceu ali. Parecia que ele estava reforçando o que o Trump disse ontem. E aí, chefe, que tal isso? Vamos colocar umas sanções neles. Olha, com o tempo que ainda temos aqui, eu quero mudar de assunto para algo que talvez seja ainda mais importante para a segurança global. Não só a questão da energia, mas a segurança global e da Europa Ocidental. E isso é o que está acontecendo na Rússia. Acabou de sair, são as notícias russas de hoje, das últimas horas. Antes de tudo, Sergei Naryshkin, que é o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, disse que, segundo ele, os tambores da guerra estão soando especialmente alto no continente europeu, e que, por isso, a Grã-Bretanha estaria ativamente incitando um confronto com a Rússia. Depois disso, hoje novamente, temos Alexander Polyansky, o embaixador Polyansky, que esteve no nosso programa há mais ou menos uma semana, comentando sobre esses assuntos. Agora ele foi além e afirmou que o Ministério da Defesa da Federação Russa publicou uma lista de empresas europeias ligadas à produção de drones na Ucrânia. Depois disso, Polyansky disse que a Rússia tem o direito de considerar esses alvos como legítimos alvos militares. E aí, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, entrou na conversa e afirmou que, segundo ele, o Ocidente, na verdade, declarou uma guerra aberta contra a Rússia. Isso se soma ao Karaganov, que eu acho que a gente já comentou antes, dizendo algo como, olha, talvez devêssemos usar ataques convencionais na Europa. E se isso não funcionar, poderíamos tentar eventos nucleares, entre outras coisas. Parece que a retórica está ficando cada vez mais intensa. E agora surgiu esse alerta de que todos os diplomatas e estrangeiros precisam sair de Kiev, porque vai haver algum tipo de ataque pesado por lá. O que você acha dessa situação? Olha, eu acho que o que está acontecendo aqui tem muito pouco a ver com o campo de batalha. É importante destacar isso. O que está acontecendo é que os ucranianos, com a ajuda do Ocidente, estão aumentando o número e o nível de sofisticação dos ataques ao território russo. Além disso, há toda essa retórica belicista no Ocidente que acompanha esses ataques ao território russo
com apoio ocidental. Os russos chegaram à conclusão de que não tem mais um poder de dissuasão suficiente contra o Ocidente, nem contra a Ucrânia, quando se trata de ataques ao seu próprio território, e que algo precisa ser feito para corrigir essa situação. Em outras palavras, eles precisam restabelecer a dissuasão. E os russos basicamente chegaram à conclusão de que a única forma de fazer isso é atacando alvos na Europa. Na prática, isso significa atacar alvos em países membros da OTAN. Seria a única maneira de enviar uma mensagem clara e restabelecer a dissuasão. E como Karaganov argumenta, e é muito importante destacar que as opiniões dele são compartilhadas por muitos, inclusive nos altos escalões da elite russa, você começa com armas convencionais. E se isso não funcionar, se atacar um país europeu com armas convencionais, não gerar dissuasão, não fizer os europeus recuarem, nem os levar a dizer aos ucranianos para recuar, então você parte para o uso de armas nucleares. E você faz isso não para vencer a guerra em sentido militar, mas para mandar um sinal forte para os europeus, mostrando que está falando sério, que é tão determinado que estaria disposto a usar armas nucleares e jogar todos os países numa ladeira escorregadia rumo ao esquecimento. E a mensagem para o Ocidente é que a última chance de evitar esse caminho é parar de atacar a Rússia, parar de ajudar a Ucrânia a atacar a Rússia. É isso que está acontecendo aqui. O problema é que no Ocidente, a maioria das pessoas não leva as ameaças russas a sério. Elas acham, tanto no Ocidente quanto na Ucrânia, que dá para continuar provocando os russos. E quando eles reclamam ou dizem que vão tomar uma atitude drástica, acham que dá para ignorar. Mas eles não vão deixar por isso mesmo. Eles não fizeram isso no passado e não vão fazer agora. Então, vamos continuar cutucando eles, provocando. E o Karaganov diz, é isso que está acontecendo. No fim das contas, quando a gente tira todas as camadas da cebola, o que realmente acontece é que eles não respeitam o fato de que somos uma potência nuclear. Eles não respeitam o fato de que vivemos numa era nuclear. Eles não acreditam que a gente usaria armas nucleares. E chegamos a um ponto em que, provavelmente, teremos que usar armas nucleares contra eles, de forma muito limitada. Só para mandar um recado bem claro. Primeiro, que vivemos num mundo nuclear. E segundo, que estamos absolutamente sérios em acabar com os ataques ucranianos ao território russo. Ataques que contam com o apoio e a cumplicidade de países europeus como o Reino Unido e até mesmo os Estados Unidos. Olha só, dá uma olhada nisso. Aqui tem uma coletânea de várias manchetes dos últimos meses. A Alemanha se preparando para uma guerra contra a Rússia. A OTAN dizendo que sim, a gente pode estar em guerra com a Rússia em 3 a 5 anos. O Reino Unido pedindo para os britânicos se prepararem para uma ameaça russa. Um general francês ficou indignado porque disse que sim, vamos perder crianças numa luta contra a Rússia. Quer dizer, isso está em todo lugar. Então, por um lado, parece que eles realmente acreditam que pode haver uma guerra com a Rússia. Eles parecem estar se preparando para isso. Mas como tudo, nada acontece no vácuo. E isso acaba tendo impacto em gente como o Karaganov, o Vladimir Putin e também no povo russo. Eles ouvem essas coisas, mas não acreditam. Parece que os russos realmente acreditam no que estão dizendo e que estão agindo de acordo com isso. A questão é a seguinte, e eu quero dividir isso em 3 partes aqui. Se a Rússia agora declarou publicamente que vai atacar Kiev de um jeito que nunca fez antes, talvez nas próximas 24, 48, 72 horas, algo assim. Um ataque massivo contra comando e controle, contra informação e liderança dentro de Kiev, algo que eles nunca fizeram até agora. Será que isso seria suficiente para chamar a atenção dos europeus ocidentais? Ou você acha que isso só vai deixá-los ainda mais irritados? Eu, sinceramente, acho que não vai funcionar.
Eu acho que se os russos realmente quiserem restabelecer a dissuasão, e aqui estamos falando de impedir que os europeus ajudem a Ucrânia a atacar a mãe Rússia, eles vão ter que atacar alvos ucranianos em locais dentro da Europa, provavelmente nos países bálticos. Acho que eles vão ter que fazer isso. Os russos vão precisar jogar duro com os europeus. Jogar duro com os ucranianos não faz diferença. Os ucranianos já sofreram enormemente até agora, e mesmo assim conseguiram continuar na luta. E os europeus continuam ajudando. Então eu acho que, sabe, nem mesmo uma grande campanha de bombardeios contra Kiev vai resolver o problema. Então, olha, essa é uma afirmação bem séria. Então, o seu argumento, a sua avaliação, é que o grupo atual de líderes europeus, seja o Starmer, o Merz, o Macron, a Ursula von der Leyen, o Mark Rutte e por aí vai, não pode ser dissuadido. Eles vão continuar ajudando a Ucrânia, mesmo que haja uma grande campanha de bombardeios por aqui, mesmo dentro da Ucrânia. Essa ameaça de que poderiam atacar capitais europeias ou alvos na Europa quer dizer que, na sua visão, esses europeus simplesmente não acreditam que a Rússia faria qualquer coisa fora da Ucrânia. Como você avalia isso? Olha, eu realmente acho, ouvindo as elites europeias e também muita gente nos Estados Unidos, que eles não entendem totalmente que estamos lidando com um adversário que tem armas nucleares e que essa é uma situação extremamente perigosa. A minha impressão, Dani, é que durante a Guerra Fria, a gente era muito mais cauteloso ao falar sobre uma guerra com a Rússia, ou na época, com a União Soviética. E também muito mais cuidadoso no nosso comportamento do que somos agora. Para mim é impressionante até que ponto estamos dispostos a ajudar a Ucrânia a usar força militar contra o território russo. Quer dizer, hoje mesmo estamos falando dessa campanha de drones que atinge infraestrutura e locais civis, como esse dormitório na Rússia. Mas isso é só uma parte da história. É importante lembrar, como eu já destaquei aqui no programa, que em agosto de 2024, a Ucrânia invadiu a Rússia com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Pensa bem nisso. A Ucrânia invadiu a Rússia. Algo impensável durante a Guerra Fria, que nós teríamos ajudado qualquer aliado a atacar a União Soviética. E lembra também que os ucranianos atacaram a parte de bombardeiros da tríade nuclear russa. Isso seria impensável na Guerra Fria. Mas nós achamos, e quando eu digo nós, quero dizer principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, mas o Ocidente de forma geral, que tudo bem a Ucrânia atacar um dos pilares da tríade nuclear estratégica da Rússia. Na época, eu achei isso muito chocante. E para ser sincero, ainda acho. E isso volta ao ponto do Karaganov e também de outros dentro da elite russa. O Ocidente não acredita que a Rússia tenha linhas vermelhas de verdade. O Ocidente não respeita o fato de que somos uma potência nuclear. Eles não entendem que não podem ou que não deveriam poder enviar forças ucranianas para Kursk em 2024. Isso deveria ser algo impensável. E os russos acreditam, e eu acho que com razão, que não deixaram claro, lá em 2024, que o que o Ocidente e os ucranianos fizeram era inaceitável. Em outras palavras, muita gente dentro da Rússia sente que o Putin não bateu o pé cedo bastante, e que já passou da hora de bater o pé. Aí vem a pergunta, o que exatamente significa bater o pé? E como você mencionou, parece que o que eles estão falando agora é em bombardear Kiev de um jeito que não tinham feito antes. E o que aconteceu no domingo à noite foi o primeiro passo nessa direção. A minha resposta para você sobre isso é que eu não tenho certeza se isso é suficiente, Daniel. Eu não acho que isso vá ter tanto impacto assim na forma como as pessoas no Ocidente pensam. Na verdade, pode ser que você tenha razão. Isso provavelmente vai fazer o Ocidente reforçar ainda mais o apoio à Ucrânia, ou seja, o efeito contrário. Bom, se for esse o caso, os russos vão escalar, e isso significa que eles podem atacar com armas convencionais
um alvo dentro da Europa. E se isso não funcionar, vão escalar de novo. É aí que a gente está. Estamos subindo a escada da escalada. Então, vamos olhar para a segunda fase disso. Vamos supor que sim, a Rússia ataca Kiev. Aparecem muitos vídeos, o Zelensky vem a público dizendo: "Meu Deus, por favor, venham nos ajudar." Aí os europeus ficam irritados e tudo mais. Então eles não recuam, pelo contrário, dobram a aposta e mandam mais recursos. E aí a Rússia diz: certo, agora vamos executar a fase 2, que eles já divulgaram, uma lista de empresas, fábricas de drones, fábricas de mísseis e por aí vai, espalhadas desde a Grã-Bretanha até o outro lado. E eles realmente cumprem essa ameaça. Então, junto com isso, eles dizem: se isso não funcionar, o próximo passo são armas nucleares táticas. Será que aí finalmente a Europa Ocidental vai prestar atenção? Acho que sim. Quer dizer, a pergunta que você precisa se fazer é: se a Rússia usar armas nucleares, o que o Ocidente vai fazer? O que você faria nesse momento? Porque se houver uma retaliação com armas nucleares também, é provável que os russos respondam de volta, e aí começa uma escalada nuclear, certo? Dá para argumentar que se os russos atacarem com armas convencionais em um país europeu e, ao mesmo tempo, disserem que, se isso não for suficiente, vocês não entenderem as nossas linhas vermelhas, é para deixar bem claro que o próximo passo será recorrer às armas nucleares. A ideia de que vocês vão ameaçar a sobrevivência deles por meio da Ucrânia, de que vão dar armas para a Ucrânia atacar a mãe Rússia e matar um grande número de civis russos, é totalmente inaceitável. E nós estamos dispostos a jogar duro, até o ponto de usar armas nucleares para forçar vocês a mudar de comportamento. Se eles fizerem isso, talvez nem precisem usar armas nucleares. Mas é importante não subestimar o quão perigosa é essa situação. Aliás, um dos motivos de ser tão perigosa é que a retórica no Ocidente, na minha opinião, é uma retórica tola. Eu não acho que a Rússia seja uma grande ameaça para a Europa, ponto final. Mas o que eu acho, no fim das contas, não faz muita diferença aqui. O que importa é o que os líderes europeus pensam. E eu acredito que dá para argumentar que esses líderes se convenceram de que a Rússia é uma espécie de reencarnação da União Soviética ou até do Terceiro Reich. E que nós, no Ocidente, precisamos fazer de tudo para deter a Rússia, esse monstro. E se a dissuasão falhar, derrotar esse monstro numa guerra. É assim que as elites europeias estão falando. E, de novo, acho que há bons motivos para dizer que eles realmente acreditam na própria retórica. E se for o caso, e se você ouvir o que nós dois estamos dizendo sobre a posição russa e juntar essas duas coisas, a situação começa a ficar realmente assustadora. E tem mais um ponto que eu queria. Eu sei que já estamos quase no fim do tempo. Você tem mais alguns minutos para mais uma pergunta? Ok, a Europa pode pensar assim. Eles podem dizer não. E se os russos representarem essa ameaça, então vamos em frente. Quer dizer, eles já estão nessa linha de vamos reconstruir a Europa, vamos chegar a 5% do PIB e por aí vai. Mas isso é coisa para daqui a uns 10 anos. O Doug McGregor, que já esteve aqui no programa, mostrou bem quanto tempo levaria para realmente reconstruir as forças. E quando a gente olha para o que eles têm agora, é um número bem pequeno de tropas. A gente já entregou tanto do nosso material para a Ucrânia ao longo dos anos e depois para Israel também. E agora nós mesmos gastamos nossos recursos no Irã. Nossos principais sistemas de armas, que você mencionou há pouco, sejam os JASSMs, os Tomahawks, os interceptores THAAD ou os interceptores PAC-3, estão praticamente no fim. Enquanto isso, a Rússia, com toda a capacidade industrial de defesa que tem no campo convencional, vem acumulando todo tipo de equipamento. É claro que a gente precisa reconhecer que, neste momento, não dá para fazer isso. Mesmo que quiséssemos, sabemos que não temos como competir com a Rússia de forma convencional agora. Precisamos colocar isso na cabeça e tomar uma decisão racional,
mesmo que seja uma decisão difícil. Olha, eu acho que as pessoas entendem o que você está dizendo. E, aliás, é importante destacar que as bases industriais dos Estados Unidos e desses países europeus estão em uma situação tão precária que a gente não consegue produzir rapidamente o armamento necessário para montar uma força militar realmente poderosa em países como a Alemanha, a França e por aí vai. Então isso simplesmente não vai acontecer. Mas o que está acontecendo aqui, Dani, é que os europeus estão usando os ucranianos para travar essa luta por eles. É uma forma muito barata de fazer o jogo. É o que a gente chama de passar o problema adiante. Em outras palavras, se você é europeu e acredita nessa história que eles criaram, de que os russos são uma espécie de nova União Soviética, prontos para marchar de novo em direção a Berlim, e que você mesmo não tem como detê-los, então você usa os ucranianos para fazer isso por você. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão usando os ucranianos e estão dando aos ucranianos as armas para atacar a Rússia. Não foram os próprios europeus que invadiram Kursk em agosto de 2024. Foram os ucranianos, com a ajuda do Ocidente. E o mesmo vale para o ataque às forças de bombardeiros. E quanto à guerra que está acontecendo agora, essa guerra de drones intensificada contra a mãe Rússia, quem está lutando são os ucranianos. Eles é que lançam as armas, mas em grande parte são armas ocidentais, e eles dependem muito da inteligência ocidental. Então estamos trabalhando com os ucranianos, mas são eles que fazem o trabalho sujo. Enquanto isso, os europeus ficam de lado, focando em fortalecer suas forças militares para uma possível terceira guerra mundial e deixando os ucranianos lidarem com os russos por enquanto. Mas a gente não consegue chegar lá. Quer dizer, levaria muitos anos, mesmo que eles entrassem de vez nesse tipo de mobilização de guerra, do ponto de vista industrial. A gente não chega lá tão cedo. Só que isso é algo que pode acontecer literalmente em questão de dias, e parte disso pode acontecer em Kiev. Então, deixa eu te fazer a pergunta final aqui. Se te chamassem para Bruxelas amanhã à tarde e dissessem, olha, vamos ouvir o que você tem a dizer. O que você recomendaria fazer agora, nesse cenário que a gente acabou de descrever, para evitar uma escalada no campo convencional e muito menos no nuclear, que pudesse trazer algum tipo de estabilidade para a situação? Qual seria uma política racional que a gente poderia adotar agora? Olha, eu acho que está muito claro o que deve ser feito. A gente deveria parar de ajudar a Ucrânia nessa guerra de drones contra a Rússia. E, na verdade, deveríamos pressionar os ucranianos a acabar com essa guerra de drones e buscar algum tipo de acordo de paz com a Rússia. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, voltando a um ponto que eu mencionei há pouco, é que os europeus estão usando os ucranianos para golpear a Rússia. Está bem claro que as elites europeias estão profundamente interessadas em derrotar a Rússia, em tirá-la do grupo das grandes potências, em causar um enorme prejuízo ao país. E eles não querem fazer isso diretamente. Querem que os ucranianos façam por eles. E se nesse processo os ucranianos se esgotarem completamente, paciência. Então, essa guerra não é do interesse da Ucrânia. Você e eu já falamos disso até cansar. O que está no interesse da Ucrânia agora é conseguir um acordo de paz, o melhor possível. Os ucranianos nunca vão recuperar aqueles 20% do território que perderam. Eles não vão recuperar a Crimeia, não vão recuperar aquelas áreas do Donbass, de Zaporizhia e de Kherson que já perderam. Acabou. E o acordo tem que ser feito agora. A gente devia estar pressionando os ucranianos para fechar um acordo e também para pararem de atacar o território russo com drones. Porque isso, se a gente não tomar cuidado, pode acabar em catástrofe. Eu acho que o que precisa ser feito aqui, Dani, é bem óbvio. Já faz tempo que é óbvio. Mas eu e você, sabe, estamos falando para o vento quando fazemos esse argumento, porque quase ninguém no poder parece achar que a solução para esse conflito, que seria do interesse da Europa e também da Ucrânia,
é encerrar essa guerra. Não é do interesse da Ucrânia continuar essa guerra. Toda essa retórica que a gente ouve sobre a Ucrânia lutar pela democracia, sobre como devemos continuar apoiando o país e que a Ucrânia deve lutar até o fim, porque no fim das contas não vai ser um fim amargo que eles vão derrotar os russos. Isso é absurdo. Eles não vão derrotar os russos no final. E na verdade, como os russos estão deixando bem claro agora, quanto melhor a Ucrânia se sai contra a Rússia. E é isso que está acontecendo com os ataques de drones, os ataques ucranianos estão ficando mais eficazes. Qual é a resposta russa? Escalar. Isso quer dizer que qualquer coisa que a Ucrânia faça agora ou no futuro para melhorar sua situação, vai levar os russos a escalar também. E claro, os europeus e os ucranianos vão contra-escalar. Os russos vão responder e assim a gente vai subindo a escada da escalada. Onde isso vai parar? Ninguém sabe. Mas dá para imaginar cenários que não terminam bem. Por isso, a melhor coisa que a gente pode fazer, o que eu diria para o pessoal em Bruxelas fazer, é encerrar essa guerra. Mas, de novo, esse é um arquivo meu e você já fazemos há muito tempo. E por algum motivo, as pessoas parecem não entender. John, eu tenho a impressão de que a gente está num momento em que muitas dessas pessoas que eu acabei de mencionar, o Rutte, o Starmer, o Macron e por aí vai, não são pessoas ingênuas. Eu imagino que eles talvez já tenham avaliado exatamente o que a gente está discutindo aqui. Eles certamente conseguem enxergar isso. E principalmente, se os mísseis russos começarem a devastar a Ucrânia, Kiev, de um jeito que ainda não aconteceu, eles podem perceber as consequências de segunda, terceira e até quarta ordem do que pode vir depois. E talvez queiram tirar isso da mesa, do jeito que você acabou de descrever. Mas parece que eles estão presos nesse tipo de armadilha mental, sabe? Do tipo, passamos a carreira inteira dizendo essas coisas, e se voltarmos atrás agora vamos perder poder ou alguma posição. E aí acabam seguindo cegamente, até o ponto de uma possível escalada nuclear, mesmo sabendo que é o caminho errado. Você já viu algo assim na história? Quando as pessoas sabem o que é certo, mas se sentem impotentes e simplesmente seguem em direção ao abismo mesmo assim. Eu acho que a gente vê esse tipo de comportamento o tempo todo. Eu costumo dizer às pessoas que isso me lembra a Guerra do Vietnã. Eu tirei algumas lições daquela guerra. Como você sabe, eu servi nas Forças Armadas Americanas de 1965 até 1975, exatamente o período da guerra. Uma das lições que aprendi foi: nunca entre em lugares como o Vietnã. Mas outra lição que aprendi naqueles anos é que é muito fácil entrar nessas guerras e quase impossível sair delas. É realmente impressionante. E você viu isso no Vietnã, aliás, você também viu isso no Afeganistão. Ficou bem claro logo no começo daquela guerra, depois de 4, 5, 6 anos, que a gente estava num atoleiro. Não tínhamos uma estratégia para vencer. Levou 20 anos para sair. 20 anos para sair. Vamos falar sobre a guerra com o Irã. A gente provavelmente ainda vai estar falando disso daqui a 1 ano, 2 anos, talvez 3. Quando o presidente Trump entrou em guerra, no dia 28 de fevereiro, ele achava que ia conseguir uma vitória rápida e decisiva, que ia derrubar o regime e pronto, tudo resolvido, e que todo mundo ia viver feliz para sempre. Quando isso não acontece, certo? Quando isso não acontece, o resultado é uma guerra prolongada. E sair de uma guerra prolongada é extremamente difícil. A Ucrânia é um exemplo perfeito disso. Voltando à guerra da Ucrânia e às origens desse conflito, muita gente diz que o Putin fez foi invadir a Ucrânia com o objetivo de conquistar o país inteiro. E se você olhar o que ele fez nos primeiros dias da guerra, ele estava decidido a conquistar Kiev. E a ideia era que uma vez que Kiev caísse, toda a Ucrânia cairia também.
seria como a queda da França em 1940. Mas não foi isso que aconteceu. O que o Putin fez foi lançar um ataque limitado contra a Ucrânia. O general Syrskyi diz que ele entrou com apenas 100 mil soldados, 100 mil tropas de combate. Eu costumo usar o número de 190 mil, que é a estimativa mais alta. Syrskyi fala em 100 mil, uma força pequena que não tentou conquistar Kiev. Ele não teria como conquistar Kiev com 100 mil soldados. E claro, esses 100 mil estavam espalhados por 5 eixos diferentes, certo? Exatamente. Então o que ele estava fazendo? O Putin queria entrar, começar uma guerra limitada para mostrar que estava falando sério e depois iniciar negociações com os ucranianos. 2 ou 3 dias depois que a guerra começou, o Putin mandou uma mensagem para o Zelensky dizendo: vamos começar a negociar. E foi isso que levou, quase imediatamente depois, as negociações que começaram na Bielorrússia e depois foram para Istambul. Essas são as famosas negociações de Istambul, em março, começo de abril de 2022, certo? E parecia que a estratégia do Putin, em outras palavras, o que eu estou dizendo para você, Dani, era uma estratégia de objetivos limitados. Putin não estava interessado em conquistar toda a Ucrânia. O que ele queria era invadir e depois usar essa invasão como uma forma de levar a Ucrânia a negociar um acordo pelo processo de Istambul. E, na verdade, ele chegou bem perto de conseguir, certo? Se o Boris Johnson e os americanos não tivessem dito para os ucranianos desistirem, talvez a gente tivesse tido um acordo e encerrado essa guerra naquela época. Mas o problema para o Putin é o seguinte: quando você lança uma estratégia com objetivos limitados, você não derrota o outro lado de forma decisiva. Entende? E aí você está numa guerra, e uma guerra dessas é quase impossível de sair. E agora está aí o Putin entrando no 5º ano desse conflito. It's an emotion. Você está vendo o que aconteceu aqui? De um jeito muito importante, o Putin está no mesmo dilema em que a gente teve no Vietnã, no Afeganistão e que eu acho a gente está no Iraque. Espero estar errado nesse último, mas é o mesmo dilema que ele enfrenta na Ucrânia, certo? Quando você entra numa guerra achando que vai conseguir uma vitória rápida e decisiva, e isso não acontece, o que vem depois é uma guerra longa. Foi o que aconteceu no Iraque, né? A gente pensou em choque e pavor, em cortar a liderança em uma vitória decisiva. Você conhece toda essa história. Mas isso não aconteceu. E aqui estamos nós. No caso do Putin, é um pouco diferente, no sentido de que ele não esperava exatamente vencer de forma rápida e decisiva, entende? Ele só queria usar a força para mostrar o quanto estava falando sério e para fazer as negociações andarem. E conseguiu. Chegou bem perto. Mas quase não é suficiente quando se trata de guerra. E agora ele está preso numa guerra longa. Vamos ser francos. Ele está tendo uma baita dificuldade para sair dela. Pois é. Esse é o ponto entre eu e você. A gente vive dizendo que é óbvio que precisa ser feito, que deveríamos fechar um acordo agora. Mas ninguém ouve. Nomads é só outra forma de dizer como é impressionante a dificuldade de sair de uma guerra depois que você entra nela. Bom, infelizmente, acho que a gente vai acabar descobrindo isso de um jeito ou de outro. Agora mesmo, acabei de receber uma mensagem de alguém que tem alguma noção do que os russos estão pensando. Essa pessoa disse que é só uma questão de tempo até o primeiro ataque acontecer em Kiev. Eles esperam que esse ataque fracasse e já estão prontos para partir para a segunda fase. Vamos ver se isso realmente acontece. Eu peço a Deus que não. Mas como você acabou de explicar aqui, com uma lógica bem sólida, é bem provável que aconteça sim. Então, eu estou muito preocupado com o rumo que as coisas podem tomar e com a forma como a gente pode reagir. Mas é a situação que temos, e eu agradeço por você jogar luz sobre isso. Muito obrigado. Foi um prazer, Daniel. Obrigado por me receber no programa.
Sempre um prazer. Só quero lembrar o pessoal que, especialmente agora que as coisas estão acontecendo, acessem mearsheimer.substack.com, porque tenho certeza de que ele vai ter muito a dizer sobre o que pode surgir por aí. E claro, a gente também vai falar sobre isso assim que tiver novidades. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. E não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe e podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles.